Quando você fala da sua opção de ficar em casa, cuidar do marido, da Uhum, família, dos seus filhos, é algo tão valoroso, assim, né? uhum. E aí eu fico pensando numa Tati que tivesse voltado, se dedicado profissionalmente, tivesse uma carreira bem-sucedida, tivesse ocupado um lugar assim, uau, sabe? Uhum, Aquela executiva, assim, de peso. sim, Quanto isso teria te afetado muito mais. sim. Se talvez não tivesse dedicado pra família, tem sim um lado. Eu acho lindo se dedicar pra família, mas Porque tem que ter equilíbrio. isso ia te jogar numa lona. Sim. É, não, porque realmente as pessoas que a gente leva dessa vida o Porque a quê? gente batalha Relacionamento. pra conquistar e vai subindo, e tem hora que a gente tá naquele pedestal tão alto que a gente acha que nunca vai cair. Uhum, E você ia despencar, é. mas aquilo Nossa, podia ter te jogado numa lona que você não é, levantasse mais. é, Tudo tem um porquê. é, Tati, é, de você ter ficado do lado de quem você ia precisar quando realmente você caiu. sim. E olha, a gente nunca pensa que vai ser com a gente, né? A gente nunca acha que a gente vai cair. E aí, cair, tipo assim, teu marido ter que limpar tua bunda, você ter que tomar banho sentada, você ter que não conseguir fazer um ovo. É uma coisa assim, É tipo, humilhante. Você chegou humilhante. no fundo, realmente. Porque quando você Humilhante. perde ali a É, dignidade a e dignidade. parte para essas coisas que são Sim, humilhantes, você, sim. você, você perdeu, né? É. Não, e ter que enfrentar as gringas, porque eu comecei as gringas antes de ficar doente, 3 anos antes. Aí, e ter que falar assim, eu sempre fui vaidosa, tinha aquele cabelão, a coisa que eu mais gostava era o meu cabelo. Eu tinha um cabelão, assim. Aí eu falava, gente. Aí eu me questionei, será que eu vou contar essa história? Eu falei, não, eu vou ter que contar a minha história. Enquanto eu estou passando pela Não história, faz que é mais sentido. difícil Não ainda. faz sentido com o seu projeto, inclusive. Né? Sim, Porque ia ser uma sim. farsa. Mas é o ego. É o ego. Porque o que, que eu falei? Eu vou ter que me mostrar E completamente você. vulnerável. E se você tá falando desse ego do grupo das gringas, né? Que você fundou, qual seria o nível, o grau ali de Uhum, ego de uma executiva poderosa, bem-sucedida? uhum. Cara, isso ia te pôr no chão. É, é, Você ficou todos esses anos onde você tinha que ficar. sim, E isso é demais, é é, emocionante, cara. é. Então, às vezes, a gente olha pra trás e não entende os desígnios de Deus. Não, Mas tudo tem uma resposta. é. E você cuidou de quem você tinha que cuidar. Então, não carrega nenhuma culpa Não, disso. não tenho culpa. O que que eu falo? Por que que eu falo isso? Porque o que eu falo para as mulheres hoje, porque é uma das coisas que eu falei, coisas que eu aprendi na minha vida, que eu queria passar para as mulheres. Eu não tinha amor próprio. Eu não tinha. Eu não sabia, eu não sabia falar, Tati, por exemplo, assim, tá? Vou comprar uma coisa pra mim. Pra mim, eu comprava uma jaqueta que fosse no Walmart. Não tava nem aí. Mas se minha filha quisesse uma jaqueta, eu comprava da Michael Kors. Então, tipo assim, eu nunca via. Fazer uma unha, imagina! É muito dinheiro fazer uma unha pra mim. Eu não sabia me dar um valor. Eu não tô falando só de coisas. Falei coisas materiais, mas não é. É uma forma de tentar colocar pra você entender aonde eu me Você colocava. priorizava outras Eu não pessoas, tinha o né? valor que as outras pessoas tinham dentro de mim. Então, o que eu gosto de passar para as mulheres hoje é: quer ser dona de casa? É maravilhoso. Eu acho até que é um dos melhores trabalhos que existe. Porque, cara, você tá trabalhando com seu filho, com sua filha, com seu Cuidando de quem esposo, você ama. de quem você ama. É um privilégio se você pode fazer isso. Inclusive, é uma coisa maravilhosa. Mas não se esqueça que você também existe, que você também tem vontades, que você também Não se pode anula, sair com né? uma. Não se anula, porque eu me anulei. E eu sinto falta disso. Eu sinto falta daquela época de falar, poxa, eu podia ter ido um cineminha com uma amiga, eu podia ter. A gringas, imagina, se tivesse a gringas naquela época e eu fosse uma gringa, eu não ia nos eventos da gringas, porque não. Eu vou ficar com meu marido e com meus filhos aqui em casa. Eu não sabia entender o equilíbrio da Tati, da família. Então, por isso que eu falo para as meninas mais Você foi novas. a única responsável, Eu né? fui. Então, é uma coisa que eu. É uma das coisas que eu gosto de passar para as meninas, é isso. Sabe? A outra coisa da doença que eu falo, tudo passa. Para mim, a resposta disso foi: tudo passa. Você pode estar passando por uma doença que você pensa que você vai morrer. Se morrer, passou também. Tudo passa. Às vezes as Tudo pessoas escutam, eu passa. tava passando por um momento difícil, né? Aí a gente vai falar isso pra pessoa, a pessoa, nossa, que clichê, né? Aham. Parece clichê. Mas, gente, acredita nisso, repete pra você mesmo, mesmo quando você estiver num momento muito difícil da tua vida, tudo passa. E pra tudo vai ter um jeito. Só não tem Sim. Pra quando onde? o jogo acabar. É. Verdade. Né? E você trazendo isso pra mim fortalece mais isso ainda dentro, essa certeza dentro de Sim. mim.
Sim. Porque tudo passa. E olha a sua trajetória. Sim. Ouvir isso de você. E até as coisas boas passam. Essa Tudo. é a verdade. Quando você fala tudo, você não tá falando só do que é ruim, né? Sim, sim. Então a gente tem que ter é onde vale a essa- pena você valorizar o momento, Sim. as pessoas. Viver no momento. Isso que você falou é uma chave de ouro. Sabe? A gente saber que aqui, eu tô aqui agora, é aqui que eu vou ficar. Eu não vou ficar olhando pra trás e nem pra frente. Porque pra trás é aquela coisa, já passou, já acabou, sabe? Vai só trazer a depressão, né? E pra frente vai me trazer ansiedade. Hoje eu aprendi a viver hoje, nesse momento. A gente vive hoje dentro dessa realidade que você falou. Ou pessoas sequeladas presas num passado, que elas não conseguem desenvolver. Ou as pessoas que sofrem de extrema ansiedade, porque elas não confiam no seu planejamento, né? E aí elas se preocupam com o que vai acontecer amanhã. Mesmo elas planejando tudo, a consciência sabendo do que ela tem que fazer, da parte responsável, do que cabe a cada um. Tá tudo certinho aqui na receita e tudo que tinha que fazer foi feito. Mas ela quer sofrer daqui 2 dias. Sim. Onde tudo pode mudar. Nada pode sair como foi planejado. Mas a sua parte você fez. Isso já tinha que te manter aqui, no hoje. Porque hoje eu respondo por hoje, não daqui 2 dias. Sim. Então as pessoas estão sofrendo muito de ansiedade e adoecendo porque elas não estão vivendo mais aqui, elas estão lá na frente. Ser presente é um presente. E é muito difícil ser presente. Eu acho que, assim, foi uma lição pra mim de vida. Muitas vezes eu tava até numa conversa e tava pensando assim, lá no que ia acontecer amanhã. Eu falei, hoje eu falo, não, hoje é aqui agora mesmo. Porque isso é até solução de saúde. Porque amanhã eu posso não estar viva. O que vai me adiantar ficar pensando no amanhã? Tá. Então eu aprendi muito a lidar com aqui é o que conta. Tá, o que fez você fundamentar essa certeza? Porque é uma certeza, né? Não é nem uma ideia. Não é uma ideia, é uma certeza, gente. O amanhã não chegou, que não viaja, né? Sim. O que te fez fundamentar isso? Foi só esse tratamento e isso que você passou? Ou você foi atrás de entender mesmo para aceitar isso? Que você tem que viver hoje, que você tem que estar presente aqui comigo. Sim. Eu tive 2 visões na minha vida. Eu tive uma outra visão que foi, na verdade, em relação ao meu casamento. Mas eu vou mudar um pouquinho a história dessa visão para isso que a gente tá falando. Eu estava num carro com meu marido, com meus filhos atrás. E era tudo lindo no caminho. De novo, eu estava num caminho, ele estava dirigindo o carro, eu estava ao lado dele. E as crianças estavam atrás. E o caminho inteiro, eu ficava olhando só pra mão dele dirigindo e ficava olhando pras crianças. E ficava, olha a curva, olha não sei o que lá, olha não sei o que lá. E ficava pras crianças, e ficava falando com eles o caminho inteiro. Uma hora eu questionei Deus. Falei, poxa Deus, por que a gente não consegue ter paz? A gente não consegue simplesmente ir tranquilo nessa rua que é uma reta, é tão fácil. É porque você não tá confiando no teu marido. Eu tô dentro dele, eu sou o Espírito Santo. Ele tá dirigindo. Quem tá dirigindo o carro não é ele. Eu estou dentro dele. Eu estou dirigindo esse volante. Você pode simplesmente relaxar. Olha as flores, olha o sol, olha o caminho, olha que lugar lindo. Confia, let it go. Let it go. Fica aqui nesse momento. Não fica preocupada com a curva que vai acontecer, com o filho lá atrás que tá brigando ou que tá. Cara, olha pras flores que tem no caminho. Aí eu olhava, as flores até cantavam, era tudo naquele Sim. momento que eu tava. Na verdade, foi na minha época de câncer. Então, tava com bastante medicação, mas eu tenho certeza que foi uma mensagem de Deus pra mim, sabe? Viva nesse momento. Olha pras flores lá fora, olha pras cores no céu, olha pro que tem ali passando. Não fique só olhando pra mão dele no volante, pros filhos lá atrás, pro não sei o que lá. Ficava aqui, ó, nessa tensidade, nessa tensão, sabe? Do carro, as coisas não estão do jeito que eu quero. E eu aprendi a let it go. Eu aprendi a let it go. É um trabalho difícil pra você não ter que controlar as pessoas ao teu redor. É muito difícil. Mas eu aprendi que hoje eu não quero controlar ninguém. Hoje eu não quero. Difícil? Difícil. Pra mim é um tratamento que eu tenho que fazer comigo mesma. Alta responsabilidade. Estava falando de filho mais cedo. Eu mimo meus filhos pra caramba. Eu falei, cara, não está fazendo bem para o futuro deles. Se controla, cara. Se controla. Você não precisa ficar puxando o saco deles, tadinho do meu filhinho. E nem vão maltratando. sobreviver. Não precisa maltratar. Mas eu fazia o contrário, porque tratar tão bem é quase que maltratar. Porque depois. E você sabe que o que aconteceu quando eu tive o câncer de mama? Antes do câncer de mama,
Eu fazia tudo pelos meus filhos e pelo meu marido. Eu era aquela mulher que, gostava de ficar tudo. Quer uma aguinha? Tá aqui, uma aguinha. Depois que eu tive câncer de mama, meus filhos não sabiam nem fazer nada. Nem um ovo. Eles eram dependentes de você. Totalmente dependentes. E foi muito mais difícil para eles passar por isso, porque eles não sabiam fazer nada. Eu era aquela mãe helicóptero, sabe? Tem um probleminha na escola, já tava lá. Você criava eles como se você fosse eterna, né? Exatamente. Na vida deles. E para mim, meus filhos. E hoje eu entendo que, por mais que eu tenha essa vontade, não é certo com eles. Porque o mundo tá aí, o mundo não vai ficar passando a mão na cabeça deles. Só que meu marido sempre teve essa visão, tá? Eu que era o contrário. Eu era, amor, deixa, tadinho. Então, isso foi uma coisa que Deus trabalhou muito em mim também. Porque realmente, quando eu faltei, fez falta. Mas não é aquela falta de fez falta da mãe. Fez falta porque eu não fazia as coisas físicas. Como tá aqui uma aguinha, deixa eu lavar sua roupa, deixa eu sei o que lá. Então, você não tinha força física, né? Sim. Eu admiro muito os americanos nisso, sabe? Eu acho que eu vejo muitos americanos que já colocam os filhos pra lavar roupa com 10 anos de idade, já estão lavando sua roupa. Cada um lava sua roupa. Eu acho muito legal. Muito legal. Quando eu mudei pra cá, que você começa a conviver com essa realidade de filho, fez 18 anos, tchau, vai pro college e não volta mais. Eu achava isso tão cruel, gente. Porque brasileiro tá acostumado a ficar com os filhos 30 anos. Senta aí, filhinho, vou estourar uma pipoca pra você, amorzinho da mamãe. Então, quando eu vi os meninos saindo com 18 anos, eu falei, gente, que pais cruéis são esses? E não você ensina realmente eles a ir viver, né? Eles já têm o conteúdo necessário, eles precisam pôr em prática, né? Mas eu falo, mas é difícil pra mim fazer, tá? Eu ainda luto contra a Tati e Lucas. Eu falo, Tati, para! Se segura, mulheres, vão aguentar o tranco! Porque olha o que eles passaram, né? Eu tenho esse lado muito protetor de mãe, assim. E às vezes eu até falo, porque eles passaram por isso, aí eu tenho mais dó ainda. Mas dó não é um sentimento bom. Eu falo, cara, não tenha dó, eles são fortes. Não faz ninguém evoluir, né? Eles são fortes, vão aguentar. Então, é um trabalho de autocontrole e autorresponsabilidade que eu tenho diariamente que fazer. Matar um leão por dia. Você quer falar mais alguma coisa em relação a essa fase que Não, você já falamos passou, que você bastante, está passando, que você ainda você tá em remissão, mas ainda você toma a sua medicação por precaução, Sim. né? Você faz a sua terapia, tá em dia, você tá enxergando o mundo mais colorido, embora você passou pelo Vale das Sombras, né? Se abriu todo um jardim ali na frente, isso é muito legal. Eu te agradeço por você ter falado sobre isso, um assunto delicado e que você trata com tanta responsabilidade, principalmente quando você deixa claro que nenhum caso é igual ao outro, né? Então, mas a lição que fica para todo mundo é a fé e força aí, que é o que você teve, né? Como você foi resiliente ali na marra, né? Segurou na mão de Deus, encontrou ele nos sonhos e superou isso. Tá superado.